Amém? Irmãos, que alegria estar aqui, né? Minha esposa ficou, Carol ficou, está ministrando lá, os meninos ficaram com ela. Eu vim hoje com o nosso irmão Fábio. Fábio está ali atrás, dá um tchau aí para nós, Fábio. Fábio é uma bênção nas nossas vidas, tem sido um amigo e um parceiro. Normalmente quando eu tenho agenda fora e Carol tem que ficar, eu deixo ela com o carro e o Fábio nos ajuda, nos levando aonde precisamos. Amém? Quem é que é filho? Queridão, se eu te falar que essa noite retrasada, para ontem, de sexta para sábado, eu sonhei com esse culto. E eu não estava lembrando do culto. E eu não sei você quem é que prega, mas eu normalmente quando eu vou pregar, seja na nossa igreja ou fora, irmão, eu passo muito aperto demais, mas eu passo aperto demais da conta. É um temor misturado com o zelo de querer passar aquilo que Deus tem. E eu sonhei com esse culto. E o que eu entendi do sonho é que o Senhor nessa noite vai renovar muitas pessoas que estão aqui nesse lugar. Como a presença de Deus é real nesse lugar, irmão. Aleluia! E aonde Deus está, irmãos, não tem como nós ficarmos muito normais. Não tem como nós não ficarmos muito normais. Queridão, deixa eu te falar. Deus vem com uma ação, mas Ele espera de nós uma reação à presença dEle. Quantos que estão aqui estão dispostos a reagir à presença de Deus nesse lugar? Irmão, levanta sua mão pelo amor de Deus e adora Jesus, o dono da sua vida. A presença dEle é real aqui. Deus vem em uma ação, mas é necessário de nós uma reação à presença dEle se manifestando no nosso meio. A palavra do Senhor vai dizer que no dia de Pentecostes, o Senhor visita os discípulos que estavam ali orando. Nós sabemos do que 12 fizeram, mas eram muito mais do que 12 discípulos ali orando. E eles foram cheios do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que eles não ficaram cheios do Espírito Santo, cada um no seu lugar. Eles foram cheios e reagiram à presença de Deus. Eles nunca tinham visto ninguém fazer o que eles estavam fazendo. Então não tinha aquela mania de, eu vou esperar alguém glorificar para eu adorar Jesus. Eu vou esperar alguém levantar a mão para eu levantar a mão. Eu vou esperar alguém crer para eu crer que Deus está fazendo. Era a primeira vez. Não tinha ninguém, nenhum mover para eles poderem imitar. Não tinha ninguém como referência, era apenas os discípulos, a presença do Espírito Santo e eles experimentando aquele poder de Deus, aquele poder manifesto de Deus sobre a vida deles. E a palavra de Deus diz que todos eles reagiram à presença de Deus naquele lugar. Não é possível, irmão, que agora sendo cheio de Deus, com a presença dEle em um culto, em um lugar, em um determinado lugar, nós não vamos reagir àquilo que Deus está fazendo. Não é normal, querido. Normal é o que eu podia dar. O que é o normal que eu podia dar? Pecado. A Bíblia diz que o homem só tem pecado. O homem sem Deus é filho da ira. O homem sem Deus já está condenado. O homem que não crê em Jesus já está condenado. Está lá em João capítulo 3, versículo 18. A eternidade, e nós falamos sobre isso na eternidade da igreja, no segundo congresso nosso. A eternidade do homem já existe dentro dele. A alma que ele tem já é eterna, o espírito volta para Deus, a alma dele é eterna. E se a alma é eterna e já está condenado eternamente, ele já está condenado. Mas existe um ponto, que ponto é esse? Esse ponto é Jesus. Quando Jesus entra na vida de um homem que já está condenado, Jesus tira a condenação de sobre aqueles homens e dá a eles salvação. E agora, como alguém normal, que você pode ver, ele vive uma vida apontando para a sua eternidade. Qual a eternidade? Aquilo que o aguarda. Ah, irmão, Jesus está preparando morada para mim e para você. Amém? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4.
Efésios 4:1. Irmão, se eu der uns gritos, não, ainda bem que aqui tem a Fernanda, que é zoerenta, que aí ninguém vai me estranhar. Quero testemunhar algo aqui. Há uns meses atrás, uma irmã da nossa igreja, muito ativa, eles eram meieiros de um sítio, um dos maiores sítios da região nossa lá. Produziam café especial, café de várias qualidades de café. Muito ativa, foi diagnosticada com leucemia. Irmã Marli. E a irmã Marli, uma morena alta, forte, trabalhadora demais. Quem aqui sabe como é que é a logística da roça, sabe do que eu estou falando. Trabalha muito. E a irmã Marli foi diagnosticada com leucemia. Eles mudaram de cidade e ela emagreceu, voltou para 42 quilos. Uma mulher de 1,70 m de altura, com 42 quilos. A irmã Marli emagreceu muito. E por conta da doença e pelo tanto que ela emagreceu, a irmã Marli não conseguia mais andar. E eles tiveram algumas dificuldades e pararam de ir à igreja, mudaram. Eles moravam, antes de mudarem para a nossa região, eles moravam em Dom Cavate. Então voltaram para Dom Cavate, para perto da família. E lá perto da família, ficava difícil o nosso acesso a eles. E um dia, eu mandei mensagem para ela, falando: olha, irmã Marli, eu preciso que a senhora me mande a sua localização. Eu quero ir aí ver vocês, quero orar com vocês. Aquele coração pastoral, né? E quando eu mandei a mensagem, ela falou: pastor, eu estou indo para Vila Nova. E encontrei com ela em Vila Nova. Quando eu cheguei, ela me contou que na noite que mandei mensagem para ela já diagnosticada, agora escolhendo aonde ela iria começar a quimioterapia. Naquela noite ela teve um sonho. E no sonho eu chegava e falava assim: Deus me trouxe aqui, porque Ele vai te curar. E no sonho eu orava por ela, e ela era curada. Ela acordou naquela noite, aquela manhã, ela acordou, ela tinha transpirado, a ponto deles dobrarem o colchão e o colchão sair água, sair suor, de tanto que ela transpirou. Entraram no carro, trouxeram a Marli, e ela foi no culto nesse dia. Ela começou a movimentar, depois do dia do sonho, e foi ao culto. Depois fui na casa da irmã, onde ela estava, e quando eu cheguei lá para orar, ela me contou o sonho, me contou tudo, e eu falei: olha, eu vim aqui crendo que Deus pode te curar. Você crê que Deus pode te curar? Ela falou: eu creio demais, eu quero ficar até na posição que eu estava no sonho, quando você orou para mim. Aí ela ajoelhou, falou: agora você põe a mão na minha cabeça desse jeito. Aí eu fiz igualzinho no sonho, eu vou fazer igual no sonho. Oramos, e a irmã Marli sumiu de novo. Ontem, eu estava andando de carro lá na cidade, vi ela andando na rua. Andando, magra, muito magra ainda, porque ela já era magra, mas ela está andando, mas andando com a cor normal. E parei ela, falou: Marli, paz do Senhor, e aí? E o tratamento? Ela falou: que tratamento? Eu falei: o tratamento. Ela virou para mim e falou: pastor, eu tive que refazer os exames. Fui no médico, eu estou curada. Não existe mais leucemia no meu corpo. Oh! Aleluia! Ela falou: pastor, pode marcar para eu dar o testemunho na igreja. Eu falei: amém, eu fui curada. Você orou por mim, minhas forças começaram a voltar. Eu já estou arrumando casa, estou trabalhando. Segunda-feira vou passar. Eu falei: pastor, Deus me curou. Glória a Deus, irmão. Vão reagir, irmão. Glória a Deus.
Ela falou comigo assim, onde você for, eu quero que você conta meu testemunho. Eu falei, então eu vou contar o seu testemunho, então. Não tem nada a ver com a gente, irmão. Tem a ver com Ele, irmão. É tudo sobre Ele. Não tem como, irmão. Ela falou, pastor, eu tenho os exames. Eu guardei os exames que me diagnosticaram. Guardei eles. Guardei os exames agora das minhas plaquetas lá nas alturas. Tudo bem. Tudo no bem. Tudo bem. Tá na bênção, pastor. Glória a Deus. Eu guardei, o resto eu botei fogo em tudo, porque eu não quero nem olhar para aquilo mais, eu só quero lembrar que Ele me curou. E ela falando, irmãos, ela falando comigo assim, a dona da loja, tinha uma loja, nós paramos na frente de uma loja, e eu comecei a falar, e eu sou agitado assim, né, expressa quando Deus vem, visita, eu expresso mesmo. E eu, glória a Deus, comecei a falar com ela, e a dona da loja ficou assim, olhando para nós. Nosso Deus ainda está fluindo no nosso meio, irmão. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Efésios 4:1, vamos lá. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Estenda suas mãos para cá, peça a Deus para falar com você. Senhor, fala conosco, continua falando conosco, a ministrar no nosso coração a tua palavra, Senhor. Deus, nós queremos muito ouvir o Senhor nesse lugar, Jesus. Toda influência humana nessa palavra caia por terra, Senhor, e que apenas a tua palavra seja ministrada aqui. Todo bloqueio, Deus, maligno, satânico, que se levanta contra o conhecimento de Deus, seja arrancado do coração, do nosso coração, da nossa mente. Nós queremos ouvir a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Amaro é um lugar onde nós temos como é que vai chamar? De casa em casa, que é um grupo celular, né? Um grupo familiar, né? E Santo Amaro é um lugar muito marcado por um espírito de engano. Tem alguns homens lá na cidade e que eles conhecem a Bíblia de cor. Alan, é um trem extraordinário. Eles vão citando os textos bíblicos e aonde está assim para você, ó. E são homens que andam pelas igrejas, eles são perigosos, assim. Um deles tem não sei quantos homicídios, e usuário de droga. O outro tem, acho que um homicídio, rouba, faz isso, aquilo outro. E andam na cidade e entre as coisas, muitas coisas erradas que fazem, eles bagunçam a cabeça das pessoas com a Bíblia. Então existe lá um espírito de engano muito grande. E um dia eu estava sentado com uma pessoa de lá, nós estávamos em círculo, conversando sobre a palavra, e um dos rapazes estava lá. E eu comecei a comentar, falando sobre os dons espirituais. Era um domingo de manhã. Comecei a falar sobre os dons espirituais, e oramos com eles. E o Senhor me deu uma palavra para a esposa do cara. Depois, eu acho que no contar dos 15 dias a partir desse domingo de manhã. E eu dei a palavra, eles arregalaram os olhos. E eu saí, fui embora. Glória a Deus, Deus deu a palavra. Eu não tenho, né? Eu só entreguei, eu vou embora agora. Quando eu fui embora, o cara falou assim: pastor, você é de Deus mesmo. Por que ele falou isso? Porque ele é cessacionista. O cessacionista crê que não existe mais os dons espirituais. Aí Deus faz eles cruzarem o caminho de alguém que crê.
E por acaso, no dia, eu falei sobre os dons espirituais. E citei o seguinte: olha, vocês podem falar o que quiserem. Vocês não, falei assim, as pessoas podem, os sensacionistas podem falar o que quiserem. Eu já vi pessoas sendo curadas na minha frente. Eu já vi e vivo profecias que se cumpriram. Eu já vi surdos ouvirem, paralíticos andarem. Eu já recebi palavras e entreguei para pessoas e falei de coisas da vida deles que eu nunca sabia, que eu não sabia, que eu não tinha nem noção, porque eu nunca tinha visto aquelas pessoas na vida. Então o sensacionista pode falar o que quiser comigo, que para mim é só teoria. A Bíblia não é teoria. A verdade nós temos que conhecer, e conhecer é um verbo pessoal. Eu tenho que conhecer a verdade, e a verdade da palavra não é as letras, a verdade da palavra é Jesus revelado nas letras. Então você pode fazer o que quiser. Eu experimentei o Cristo vivo, eu experimento o Cristo vivo no meu dia a dia. Eles podem falar o que quiserem, sem saber que o cara é sensacionista. Passou uns dias, eu libero uma palavra sobre ele. Irmão, não tem nada melhor do que você viver dando frutos. Olha para quem está perto de você e fala assim: você está dando fruto. Porque a gente acha, irmão, que os dons, olha só, nós achamos que os dons espirituais são para alguns. O dom espiritual é para o pastor, é para o evangelista, é para o não sei quem. O dom espiritual é para o Romélio, o dom espiritual é para o João, o dom espiritual é para o Romário. É para quem? É para alguns, irmão. Os dons espirituais são para a igreja. Agora, por favor, eu sei que tem gente que não gosta disso, mas também não tem problema com isso. Olha para a pessoa que está perto de você de novo e fala assim: você é igreja. Então os dons espirituais são para você também. Agora deixa eu te falar, a Bíblia vai falar que os dons espirituais são dados a cada um para o que lhe for útil. Correto? Correto? Se você trabalha com papel, escrevendo, qual a utilidade de uma buchinha de lavar vasilha ali? Qual é a utilidade? Você sabe por que a igreja de Jesus não está vivendo muitas manifestações dos dons espirituais? Porque a igreja não está cumprindo aquilo que era para ela cumprir. Como a igreja não está cumprindo aquilo que era para ela cumprir, irmãos, como nós estamos muitas vezes sentados, acomodados dentro das quatro paredes, os dons espirituais não estão sendo necessários no meio da igreja. Agora começa a fluir como igreja e crer que Deus quer curar, que Deus quer salvar, que Deus quer falar. Começa a fluir para fora da igreja, irmão, e buscar os dons espirituais, eles vão se manifestar. É para o que for útil. Ninguém enche o tanque de um carro para guardar ele dentro da garagem. Você está trabalhando, Senhor, qual o meu propósito aqui? Você vai para a escola, Senhor, qual o meu propósito aqui? Está dentro de casa, Senhor, qual o meu propósito aqui? É sobre isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando assim: olha, andem segundo, no nível, de acordo com a vocação em que vocês foram chamados. E nós muitas vezes, quando falamos de chamado, nós entendemos essa vocação, aqui no texto vai citar, né? O apóstolo, o profeta, vai citar o evangelista, vai citar o pastor e vai citar o mestre. Continua lendo depois Efésios capítulo 4. Agora presta atenção em mim aqui, por favor, em nome de Jesus. Mas isso não são para todos dentro da igreja, você sabia disso? Os ministérios, os 5 ministérios, nem todos experimentarão quando se trata da igreja. Então o evangelista vai gerar a cultura de evangelismo na igreja. Toda a igreja vai se mover em evangelismo, vai amar o perdido, mas quem respira evangelismo, quem come no café da manhã e janta à noite evangelismo, é o evangelista. O pastor vai gerar uma identidade pastoral na igreja.
toda igreja vai ser edificada, toda igreja vai fluir. Aquele que tem o ministério pastoral vai produzir essa cultura dentro da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele respira e acorda. Se você ligar para um pastor, 3 horas da manhã e falar assim: pastor, eu preciso de um aconselhamento, meu casamento está acabando, eu preciso só vir aqui em casa agora. O senhor levanta murmurando? Às vezes com sono, mas não murmurando. Com sono, mas sem murmurar. Assim, né? Mas vai. Porque isso é do pastor. Eu tenho um amigo e irmão missionário. Ele fala assim: eu queria ter uma gota da sua paciência com gente. Por quê? Eu já tinha mandado ir para o fogo do inferno há muito tempo já. Já tinha mandado ir para o fogo do inferno. Já tinha mandado ir embora. Já tinha mandado ir para o inferno. Escolher, vai para a vida de pecado então, some na minha frente. Porque ele é isso. O profeta, ele vai produzir isso, irmãos, na igreja. E isso precisa ser natural no nosso meio. Isso precisa ser comum entre nós. Deus quer levantar essas pessoas aqui, amém? Mas e as que não têm esse chamado? Tem um chamado comum para toda a igreja. Tem uma vocação comum para toda a igreja. Que vocação é essa? Filhos, amigos e servos. Todos nós que estamos aqui, sendo pastores ou não, profetas ou não, evangelistas ou não, apóstolos ou não, mestres ou não, todos nós que estamos aqui, irmão, todos nós que estamos aqui, fomos chamados para filhos, amigos e servos de Deus. É comum entre nós. E é muito precioso nós entendermos isso. Porque lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, pode colocar para nós aí, irmã? É a irmã mesmo que está aí, né? Só estou vendo ela aqui, ó, a filha do Paulinho, que eu esqueci o nome. Maria Helena. Oi? Lelê. Vai lá. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora presta atenção em mim. Sem Jesus, o homem não é filho de Deus. Sem Jesus, o homem não é filho de Deus. Eu só me torno filho de Deus no dia que eu entrego a minha vida para Jesus e creio que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida e estou disposto a viver a Sua palavra. Aí eu me torno filho de Deus. Fora disso, eu sou uma criatura. Eu sou a criatura mais preciosa da criação. Mas eu não sou filho. Deixa eu te falar um negócio. O leão lá na África, vamos lá. 11 e 12, vamos lá. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Amém? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora para aí, presta atenção em mim, em nome de Jesus. Presta atenção aqui, queridão. Então nós começamos a entender que todos nós nos tornamos filhos de Deus o dia que eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Por quê? Porque eu só sou adotado por Deus, eu só sou enxertado na videira, porque Jesus entrou na minha vida e me enxertou. Aí vem o apóstolo Paulo no livro de Romanos capítulo 8, ele vai falar o seguinte, que em Cristo eu me tornei herdeiro e co-herdeiro. Todas as vezes que a Bíblia vai falar que Deus nos amou, a Bíblia vai falar que Deus nos amou, Jesus está envolvido no versículo. Porque o amor de Deus por nós está totalmente empregado em Cristo. Amém? O amor de Deus por nós está totalmente carregado na pessoa do Filho. Porque o apóstolo Paulo vai falar que sem a pessoa do Filho,
nós somos filhos da ira. Da ira de quem? De quem, irmão? Tem gente que acha que é do demônio. Não, irmão, da ira de Deus. Porque sem Cristo eu ando em desobediência. E eu não ando em desobediência ao diabo. Eu ando em desobediência a Deus. O que é que Jesus falou sobre Deus? Não temam a Deus. Não temam os homens que podem matar seu corpo. Antes de temer os homens, temam a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Mas Jesus veio tirar o homem desse ciclo. Jesus veio dar salvação para você, irmão. Amém? Agora deixa eu te falar uma coisa. E tem muita gente que fala assim: mas eu sou tão abençoado, pastor. Aonde eu ponho minha mão prospera. Eu recebo tanta bênção, tanta provisão. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. O leão passa fome a ponto de morrer? O crocodilo passa fome a ponto de morrer? O passarinho passa fome a ponto de morrer quando ele está aí na natureza? Passa fome a ponto de morrer? Acontece, mas acontece muito pouco. Porque até para eles Deus dá a provisão, porque eles são criar. O que eles são? A Bíblia vai falar que nós somos a criatura mais importante da criação, correto? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Se eu sou, mesmo sem Jesus, a criatura mais importante da criação, e Deus provê para o passarinho, Deus não vai prover para mim, não? Vai prover para você? De repente não como você queria, mas Ele vai prover para você, porque você é criatura. Agora deixa eu te falar, o que diferencia o filho adotado por Deus em Jesus da criatura que antes vivia uma vida de pecado? Novo nascimento, nova vida, novas ações, amém. Mas tem uma coisinha: herança. Eu posso tratar os seus filhos muito bem, mas se eu morrer hoje, eu não tenho muita coisa. Mas quem vai herdar o que eu tenho são os meus filhos, porque com eles eu tenho uma aliança. Então o propósito de Deus para você não está só em te abençoar aqui na terra como criatura, mas é em te dar uma herança. E aonde a nossa herança está sendo produzida? Eu não ouvi, querido. Aonde a nossa herança está? Aonde a nossa herança está, irmão? Eu vou para o Pai e farei o que para vocês? Moradas. Tem uma herança. Aí vem o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, presta atenção, Romanos capítulo 8, Paulo vai falar o seguinte: nós em Cristo somos herdeiros e co-herdeiros com Ele diante do Pai. Eu e você nos tornamos herdeiros de Deus o dia que entregamos a nossa vida para Jesus. Não somos mais criaturas, existe algo nos esperando. Agora você pode parar para pensar assim: pastor, mas aqui, deixa eu te falar um negócio, eu não consigo entender por que aqui eu sofro tanto, é tanto problema, é tanta coisa, é doença, é isso, é aquilo outro, é dificuldade, é aquilo outro. Irmão, deixa eu te falar um negócio. A Bíblia vai dizer que tudo acontece com todos debaixo do sol. A chuva que veio e abençoou a lavoura do justo e do injusto. O sol que veio queimou o café da lavoura do justo e do injusto. Sim ou não? Mas existe um povo que tem uma aliança eterna com um Deus que se tornou pai deles. Você tem um pai, querido. Você tem um pai que cuida de você. Você é filho. E vai chegar um dia que esse pai vai cumprir uma promessa que ele mesmo disse lá em Isaías, que o próprio Cristo disse a respeito de si na sua primeira pregação dentro da sinagoga. Ele vai cumprir a promessa. Ele vai cumprir a promessa. Que promessa? De que Ele levou as nossas dores e enfermidades. Como assim, pastor? Mas por que tem tanto crente? Irmão, Deus curou a Marli, amém? Mas não curou o Kennedy, 19 anos. Todo mundo lembra do Kennedy. Quem aqui mais antigo da igreja sabe quem o Kennedy era. Mas não curou o Kennedy, amém? Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, as trombetas soarem,
nós receberemos um corpo glorificado que não tem doença, que não tem dor, que não passa dificuldades. Esse corpo não sente fome, esse corpo é eterno. E aí essa promessa se cumpre em totalidade. Toda doença vai ser curada no dia do que Jesus vier buscar a sua igreja. Aqueles que estiverem vivos, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos receberão um corpo glorificado para se encontrarem com Ele nos ares. Por que receberão um corpo glorificado? Primeiro, porque esse corpo é passageiro, é limitado e não é eterno. Segundo, porque esse corpo já está vendido por causa da morte do pecado. As doenças entraram no mundo por causa do pecado de Adão. Terceiro, porque esse corpo, por causa do pecado, é limitado, amém. Mas esse corpo carrega consigo dificuldades, doenças, problemas que o corpo glorificado não vai ter. Nós voltaremos ao plano original de Deus, não mais como apenas homens e mulheres, criaturas de Deus, mas voltaremos como filhos de Deus restaurados. A identidade de filho continua. Amém? Fé, esperança e amor. Por que o apóstolo Paulo vai falar que fé, esperança e amor? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo vai falar o seguinte: e há de ser sobre a vida de vocês a fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o quê? Amor. Você tem que ter fé por quê? O que é fé? É crer no que você não vê e acreditar em fatos que não aconteceram, correto? Quando você encontrar com Jesus, a eternidade vai estar diante de você, irmão. Você não vai precisar mais de fé. Ela vai, se cumprir. Cristo em nós, a esperança da glória. Como assim? A esperança do crente é se encontrar com Cristo e encontrar-se com a esperança da glória. E, irmão, quando nós nos encontrarmos, a esperança vai se cumprir, irmão. Nós estaremos cheios de gozo. Mas e o amor? O amor é eterno. Porque o amor é o que nos liga ao Pai. O amor é o que ligou o Pai a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você é filho. Você é herdeiro. E não há problema, não há situação aqui nessa terra que se você não negociar os seus princípios e a sua aliança com Cristo ressurreto, irmão, não existem problemas nessa terra que vão mudar essa identidade. Não existem situações nessa terra que vão mudar a identidade do Romélio. Não existem dificuldades que podem mudar a paternidade de Deus sobre a sua vida, só se você negociar ela e apostatar da fé. Isso não vai acontecer. Jesus, guarda aí, irmão. Presta atenção em mim, irmão. Nada vai mudar, porque você é filho e herdeiro. Pastor, mas eu não tenho nenhum jumento para andar nele. Não tem problema. Lá no céu você não vai precisar, não. Tem uma herança eterna te esperando. Pastor, mas eu não tenho dom nenhum. Eu vejo a Poliana pregar, eu quero pregar igual a Poliana. E aí, irmãos? Eu quero pregar igual a ela, irmãos. Pastor, eu quero muito pregar igual a ela, eu quero muito ser igual a ela. Irmão, mas lá na eternidade você tem um nome que ainda não foi falado, que está escrito em uma pedra branca, uma identidade que Deus separou para você. Olha que coisa linda. O dia que eu converti lá na igreja, voltei na Ágape, conheci Jesus lá e tal, glória a Deus, voltei para Jesus e tive a experiência da conversão, que selou o meu coração, glória a Deus. O dia que eu fiz isso, no céu estava escrito, Deus escreve o meu nome, um nome que eu vou ter, que ninguém sabe, que está escrito em uma pedra branca. Vai lá em Apocalipse depois e lê lá, num dos primeiros capítulos, você vai ver que nós receberemos um nome que não é nosso, agora. Sabe o que é isso? Uma nova identidade. Mas Deus chamou você para viver a sua vida no nível. Eu vou ter que encerrar a mensagem, mas eu tenho que correr. No nível do seu chamado. E você foi chamado para ser o quê? Filho, amigo e... Agora deixa eu te falar uma coisa preciosa. Aí vem Jesus falando que o servo não sabe o que o Senhor faz. O que o servo naquela época fazia? O senhor dele chegava e falava assim, você vai quebrar pedra. Ele não sabia para onde era a pedra, ele não sabia para que era a pedra, ele não sabia qual o propósito da pedra, ele não sabia para que quebrava a pedra, ele só sabia que tinha que quebrar a pedra.
Aí o dono desse escravo, desse servo, recebia um amigo dele. Ele pegava o amigo, andava na fazenda e falava assim: olha aqui o que eu estou fazendo. Olha ali o que eu estou fazendo. Estou quebrando essas pedras e estou fazendo ali argila. Para quê? Porque eu vou fazer um muro naquele lado lá. Jesus vai falar assim: os servos não sabem o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. O amigo sabe qual é o propósito de todas as coisas, porque o amigo conta um para o outro aquilo que está querendo fazer. Lá em João capítulo 15, eu não vou parar, irmão. Tem 3 meses que eu estou pregando isso lá na igreja, pontuadinho, eu tenho que correr. Agora presta atenção, o amigo, ele vai, irmão, saber muito bem o que o seu Senhor está fazendo, qual o propósito. Irmão, deixa eu te falar, Jesus foi preparar moradas para você poder morar junto dele, pertinho dele, juntinho dele. Irmão, nada mais é mistério para você. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de João, 1 João, capítulo 2, que a unção que dele nós recebemos fica em nós. Para quê? E ela vai nos ensinar todas as coisas que nós precisamos saber. Deus sempre vai comunicar com seus amigos profetas. A unção profética foi liberada sobre a igreja. Deus sempre vai comunicar com a sua igreja aquilo que Ele quer fazer. Você crê nisso? Por que a igreja não está experimentando? Porque, irmão, a gente está sendo ensinado por hino, ao invés de ser ensinado por Bíblia. Nós temos que voltar para a palavra. E o terceiro e último, eu quero encerrar aqui, porque eu vim aqui para falar isso aqui. Falei isso um monte de trem, que eu sei que serviu para mim e para você. Agora eu quero chegar aqui. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: ser filho não anula a sua identidade de servo. É muito bonito a gente cantar: oh, impressionante, amor de Deus, oh, que sobe as montanhas. Como é que é? Perdi o hino. Quebra as cadeias. É sempre Ele vindo até mim. Irmão, ninguém quer ser o filho pródigo. Todo mundo quer ser ovelha perdida. Porque a ovelha perdida não tinha capacidade de voltar. Aí tem um monte de gente que escolheu sair, está lá no mundo e falando assim: a igreja não vem até mim, eu sou tadinho. Eu estou falando rindo, irmão, mas tem muita gente aqui que ouviu isso por esses dias. Eu estou te dando a resposta aqui, para você chegar para aquela pessoa e falar assim: você é pródigo, cai em si sobre o seu pecado e volta, porque tem lugar na mesa do Pai para você. Ah, Deus! Volta! É sempre os outros que põem a mão na minha cabeça. Eu nunca procuro ser usado por Deus para pôr a mão na cabeça. Deixa eu te falar, a igreja é a extensão de Cristo na terra. Você crê nisso? Amém? Por que a gente continua se vendo como a mulher do fluxo de sangue? Por que a gente continua se vendo como o cara na beira do tanque de Betesda? Por que a gente não se torna uma extensão do Cristo que toca na mulher, que toca no paralítico, que cura o mudo, cura o surdo, que confronta a religiosidade? É sempre vem. É sempre o pastor, é sempre a Fernanda, é sempre o Romélio, é sempre o João. Irmão, para com isso. Você é filho, e na mesa tem lugar para você também. A Bíblia vai falar que Jesus, Ele disse o seguinte: que maior é o que serve do que o que é servido. Por quê? Imagina uma mesa aqui. Outro dia, irmãos, eu ministrei a ceia lá na igreja. Lá na igreja, no dia da ceia, Deus falou comigo assim: põe a igreja em círculo. Que é isso? Todo mundo que for cear, põe em círculo. Por que, Senhor? Eu quero que eles se sintam assentados na minha mesa, uns olhando para os outros. E Deus falou comigo assim: tem muita gente que está sentado, rejeitando o meu manjar, rejeitando a minha mesa, que vai ser constrangido. Irmão, foi na hora. Eu falei: irmãos, vamos fazer um círculo. Aí fez aquele círculo grande assim dentro da igreja.
E nós começamos a ceiar e Deus vem e manifestou a glória dele. Você estava no dia, Fábio? E foi um choreiro, foi gente, glória a Deus. E eu vi alguns irmãos que estavam sentados, abaixando a cabeça, só via balançando. E o tanto de gente que me procurou depois, falando: pastor, aquele dia eu fiquei tão constrangido, vendo os irmãos ceiar e eu não estava ceiando, eu não estava participando da mesa do Senhor. Como que eu faço para reconciliar? Eu quero ser recebido como membro dessa igreja, eu quero alinhar minha vida, irmão. Ah, irmão, como é bom ouvir. Mas não isenta, eu estou indo para o final. Nossa, aqui são tão educadinhos. Irmão, há 2 anos atrás nós tínhamos 3 crianças na igreja. E as meninas: pastor, eu vou parar de descer. Eu falei assim: você não vai parar, nós vamos começar a profetizar uma multidão de crianças aqui. O domingo, que vai pouca criança, vai 34 crianças no culto domingo à noite, irmão. Tem domingo que é 57 meninos naquela igreja, irmão. E eles vão descer para a escolinha, e os irmãos olham para mim e falam: deixa os meninos rodar, irmão, vou ser feliz. Eu não posso pedir a chuva e reclamar do barro. Põe a botina e vai andar no barro. Deixa eu continuar. Aí você é servo. Ser filho não te isenta de ser servo. Mas sabe qual é o maior problema? É que nós estamos vivendo o tempo da hipocrisia. O que é o tempo da hipocrisia? A pessoa quer ser servo na igreja e esquece de ser servo dentro de casa. Aqui na igreja é: oi, amado, paz, Senhor. Chega em casa, vê o marido, faz: sai para lá, barrigudo, quero saber de você não. Aqui na igreja foi: irmã, deixa eu conversar com você. Eu pensei muito na forma de falar, para ser mais leve para a irmã. Chega em casa, irmão, é só falta chegar fazendo assim, ó. Porque filho: ô pastor, paz do Senhor, benção, me abençoa. Ô pastor, estou querendo fazer isso, o que o senhor acha? Chega em casa, irmão, é uma extensão do capeta, o menino quase. Em nome de Jesus está queimado, sua casa não vai ser assim. Mas quantos meninos chegam em casa, quebra a porta, chuta tudo, xinga, aí você vai saber, é crente. A palavra de Deus, lá em Timóteo, 1 Timóteo 5,8, vai falar assim: que se eu não cuido dos de casa, eu sou pior do que um infiel. Neguei a minha fé. Como filho, eu vou servir. E eu vou começar a servir dentro da minha casa. Está falando sobre família, né? Então, se como filho eu vou começar a servir, filho de Deus, identidade nova, herdeiro da herança, eu não posso mais continuar sendo o mesmo. Eu preciso agir como filho de Deus, servo. Ah, glória a Deus, irmão. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Que na igreja é um anjo. Chega em casa, o anjo deixa as asas aqui e vai sem asa para casa. Tira a auréola. Aqui é o diácono, diaconiza. Em casa, irmão, esquece disso tudo. Ah, pastor, mas a minha mãe e meu pai era assim. Eu cresci. Irmão, estou aqui para te falar que dentro da cruz, no sangue de Jesus, toda sequência maligna familiar foi quebrada. Toma posse disso sobre a sua vida e se torna a mulher que Deus quer que você seja. O marido que Deus quer que você seja. Teve um encontro de casais aqui que a Cristiana ministrou. Eu desci do púlpito, chamei um irmão que me ajuda na igreja e falei com ele assim: olha, se você continuar tratando o seu filho do jeito que você trata, você vai perder ele. Ele virou para mim e falou: que é isso? Eu falei assim: ele lembra da primeira vez que você chamou ele de burro. Todo dia que você chama ele de burro, ele se lembra. Ele sabe a conta. Ele: que é isso? Eu falei: você vai perder seu filho. Amanhã você vai chamar seu filho, vai mandar fazer um almoço para ele, vai sentar de frente para ele e vai pedir perdão, senão você vai perder ele. Assim diz o Senhor. Todo mundo quer a porta aberta, a chave, né? A cepada, pouca gente quer ouvir. Agora presta atenção, irmão. Fez isso, começou a consertar. O menino fez 18 anos, virou para o pai e falou: estou indo para os Estados Unidos, pai, não quero ficar aqui mais.
Mas ele estava consertando, amém? Por causa dos 2 anos de conserto, ele teve um pouquinho de autoridade para sentar com o filho e falou assim: ô meu filho, pensa no que você vai fazer. Faz assim, não faz assim. E por causa disso, ele ouviu o pai. Mas sabe qual é o maior problema? É que nós queremos ser amigos de Deus, não queremos ser amigos da nossa família. Não tem como. Deus escolheu ser amado no outro. Deus escolheu ser servido no outro. Que é isso, pastor? Heresia? Não. Vai lá em Mateus capítulo 25. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestisse. Estava preso e fosse me ver. Que é isso? Quando eu fiz isso? Quando você fez isso a um dos meus pequeninos, entra pela minha direita, servo bom e fiel, para um lugar de descanso. Nós estamos falando sobre devoção. Devoção. Aí lá na igreja, irmão, chegou uns irmãos que não trabalham. Fica o dia inteiro dentro de casa, acorda 10 horas da manhã. E começou a ir lá para frente e falar assim: tem que ter 3, 4 horas de vida devocional todo dia. Aí Deus falou comigo assim: trata isso agora, porque senão vai gerar um problema depois. Eu cheguei na frente da igreja e falei assim: dentro do quarto nós geramos a devoção, mas é no chão da vida que nós manifestamos a glória de Deus. Tem gente que tem 10 horas de devocional dentro do quarto, mas sai de lá e continua a mesma coisa. Tem gente que ora 20 minutos, mas é os 20 minutos únicos do dia que ele pode dar. Porque para quem acorda 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, tira foto e com os olhos até assim inchado, é muito fácil mandar a igreja e cobrar das pessoas ter muitas horas de devoção. É muito fácil. Agora ir para a irmã lá da igreja que acorda às 5h30 da manhã, faz o seu café da manhã, toma o café da manhã, prepara a marmita e vai para Manhuaçu trabalhar 1 hora de ida, 1 hora de volta, todo dia. Chega em casa às 7 horas da noite e vai cuidar da mãe que está acamada. É fácil 6 horas. Ir para o pedreiro que acorda às 6 horas da manhã, irmão, chega em casa todo dia às 6 horas da tarde, cansado, moído, quebrado, tem que dar tempo para a família. É fácil tirar 6 horas de devoção? Não. Vai fazer o que você pode dar de melhor para Deus, e no seu melhor Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. Hoje a irmã me chamou e falou: pastor, Deus tirou um fardo das minhas costas o dia que você ministrou, que eu não preciso tentar ser igual a George Miller. Eu falei: é lógico que não. George Miller estava no quarto orando desde as 5 da manhã, o padeiro estava fazendo pão, e o pão que o padeiro fez alimentou as crianças. Estou falando. Devoção não é 1, 2, 3 horas que você tira no seu quarto. Isso é devocional. Devoção é você, a sua vida, é a sua vida de servo. Segunda área que a gente serve. Estou indo para a última e nós vamos encerrar. Primeira área, eu sirvo minha família. Segunda, a igreja. Primeira, família. Depois irmão, minha semana mais puxada. Estou indo para o final, tá, pastor? Desculpa o horário. Em nome de Jesus, eu tenho que encerrar a mensagem. Por favor. Eu não vou fazer isso mais, não. Irmão, minha semana mais puxada. Carol, segunda está no trabalho das mulheres. Terça-feira eu estou fazendo visita, culto no lar. Quarta-feira eu estou na igreja. Quinta-feira eu estou em Santa Amaro, na célula que nós temos lá, de casa em casa, que nós temos lá. Na sexta-feira, no sábado, às vezes eu tenho agenda para pregar fora, ou então eu tenho culto na igreja. Sabe o que eu faço na sexta-feira? No culto de oração, o diácono Nilo: o senhor é o responsável pelo culto. Não estarei no culto. Por quê? Vou comer pizza com a minha família e dormir na sala, fazer a noite da família com os meus filhos. Vou criar memórias afetivas neles. Porque se eu não sirvo a minha família, não adianta eu querer servir a igreja. Aí tem nego, irmão, que está em casa. Não, tem que trabalhar 10 horas da noite. Ô fulano, vai beber aí o menino pai, sai pra lá menino. Chega na igreja, não é porque eu tenho tempo com a minha família. Para. Eu sei que eu não vim pregar como normalmente eu prego, mas esses dias Deus já tinha me avisado que as coisas iam começar a mudar. Quem está mandando fogo na igreja agora é a Carol. Deus falou comigo: agora eu vou fazer você sentar a igreja. Amém.
Agora presta atenção. Sirvo a minha casa, depois a igreja. Como eu vou servir a igreja? Você não tem dom para tocar? Não vem aqui não, irmão. Você não sabe cantar? Por favor, não vem cantar. Mas você pode orar por quem está passando dificuldades. Você pode ficar na portaria. Você pode pedir a Deus dons espirituais para servir a igreja. Aqui já tem um ministério que faz obra social, entrega de cesta básica, visita, ora, um grupo de pessoas que fala assim: pastor, fica na igreja, fica em casa, eu estou indo. Não, ainda não? Deus vai levantar uma geração aqui assim, amém? Você crê nisso? Quem aqui quer participar desse grupo, irmão? Pastor está olhando, tá, irmão? Deus está vendo. Irmão, tem uma irmã da nossa igreja que ela vai pregar, ela mesma se perde naquilo que ela fala. Mas, irmão, ela vai fazer visita, arruma a cesta básica, organiza a equipe, vai orar, cai possesso, ela expulsa o demônio. Eu só fico sabendo depois: pastor, ficou possesso por seu demônio, ganhei para Jesus, falou que domingo está indo para a igreja, tá? Entreguei a cesta básica. Falei esses dias: ó, a creche está precisando de fralda, daqui uns dias nós vamos arrumar a cesta, pastor. Ah, pode deixar comigo. Tem uma outra irmã que manda em todo mundo, briga com todo mundo. Me para em casa, fala assim: pastor, já visitei 30 pessoas hoje, tia Lúcia, orei para 30 famílias hoje. 60 anos, vai aposentar, vou pôr no café com Jesus. O dia que vai 50 meninos, eu mando a tia Lúcia lá para baixo. Irmão, você desce lá, está todo mundo caladinho. Oi? Irmão, ela põe em ordem 54 meninos. E nós estamos recebendo, né, nos cultos da noite, as crianças do Café com Jesus do sábado de manhã. Irmão, a maioria das crianças do Café com Jesus é menino que o pai é traficante, a mãe é traficante, a mãe é prostituta. Uns têm família bem estruturada, outros são da igreja mesmo. Mas, irmão, esses meninos sentam um do lado do outro, olha para a tia Lúcia assim, ó. Tudo com amor, irmão. Dureza e amor. Primeiro a família, depois Terceiro, eu vou encerrar aqui. O mundo. O mundo não está primeiro que a igreja. Já falei que ia encerrar. Você está rindo de mim, né, João? Eu estou de olho no você. Eu falei que eu estava em casa. Terceiro, o mundo. A gente tem que parar com essa. A prioridade é ganhar alma. Não, a prioridade é criar na igreja um ambiente profético para que os perdidos cheguem e encontrem destino. Amém? Terceiro lugar que eu vou servir, o mundo. Aqui tem asilo, né? Asilo, tem orfanato. Aqui tem comunidade carente, sim ou não? De repente você nunca vai pegar no microfone para pregar. Mas Deus vai te dar uma geração para você tocar lá fora. Eu liberei essa palavra no Grama, mês passado. O Luiz Antônio me parou esses dias e falou assim: Felipe, você liberou a palavra. A irmã da igreja foi chamada para ser líder do CRAS. Presidente do CRAS. Ela falou: pastor, como assim? Ele virou para ela e falou assim: vamos seguir, nós estamos debaixo de uma palavra. Eu quero liberar essa palavra aqui também sobre esse lugar. Se levantarão obras sociais dentro dessa igreja, missionários que produzirão transformação social dentro da cidade de Abricampo. A maior autoridade desse lugar não é a prefeitura e a polícia, é a igreja de Jesus. Meu Deus! Ande de acordo com a vocação em que Deus te chamou. Não te chamou para pregar, não te chamou para isso ou para aquilo, mas te chamou como filho, amigo e servo. Te chamou para ser pescador de almas, te chamou para impactar a sociedade, te chamou para ser mãe e pai dentro da sua casa. E
Então eu quero te falar uma coisa e encerrar aqui. Quem aqui está disposto a viver na medida que Deus chamou ele para viver? Levante a sua mão. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Oh, eu já estou sentindo a presença de Deus fluindo aqui. Feche os seus olhos no seu lugar, irmão. Sinta a presença do Espírito de Deus aí. Sabe o que Deus está falando comigo? Hoje eu estou derramando uma unção de capacitação sobre essa igreja. Eu falei algumas coisas aqui, algumas pessoas pensaram: rapaz, eu não sou capaz. Mas Deus está falando: não é você, sou eu. O louvor, se o louvor puder vir à frente, em nome de Jesus, feche os seus olhos e comece a falar: Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver a minha vida na medida em que fui chamado. Aleluia, aleluia. Jesus, nós oramos como igreja nessa noite. E queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que nos capacite. Nós queremos viver a vida, meu Pai, no nível em que fomos chamados, de acordo com a vocação em que fomos chamados. Nós não vamos mais cruzar os nossos braços, nós não vamos mais querer ser apenas religiosos. Nós experimentaremos mais do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Então abra o nosso coração nessa noite, meu Pai, e derrama sobre nós uma unção de capacitação. Nós queremos sair daqui dispostos a ser a igreja da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, não só no domingo. Não fomos chamados para fazer uma performance aqui. Nós somos a igreja e estamos reunidos diante do nosso Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, antes dos irmãos ministrarem. A Bíblia cita a história de Ruth, amém? Todo mundo conhece a história de Ruth? O esposo de Ruth morre, certo? É o de Ruth mesmo, né? Isso. O esposo da concunhada de Ruth morre. Elas se tornam viúvas e começam a morar com a sua sogra, que era viúva. Qual é o costume natural até hoje? Voltar para onde? A concunhada de Ruth decide voltar. Ruth decide ficar com a sua sogra. A palavra do Senhor diz que então ela toma uma atitude anormal, diferente dos outros, amém? Amém? Ela toma uma atitude diferente dos outros e volta junto com a sua sogra para a sua terra de Israel, amém? Quando ela volta lá na terra, ela encontra um homem chamado Boaz, amém? E por causa da atitude dela, ela agora se torna esposa de Boaz. Junto, agora como esposa de Boaz, a mulher se torna... Agora como esposa de Boaz, ela se torna a avó do rei Davi. Você sabe quem veio na raiz de Davi? Quem veio na raiz de Davi, irmão? Quem veio na raiz de Davi, irmão? Você quer viver algo extraordinário? Faça algo diferente que todo mundo está fazendo. Faça mais. Abra mão mais. Ore mais. Jejue mais. Está todo mundo assim no culto, eu não vou ficar não, eu vou adorar porque eu sou firme e tenho herança. E se tem alguém aqui nesse lugar que está disposto a fazer como Ruth, quero convidar você a vir aqui na frente. Você que vai ousar falar assim: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, pode fazer através da minha vida, pode fazer, eu estou disponível, vem à frente, eu quero orar por você. Quero contar um testemunho. Manuel vinha há algumas semanas, pode se assentar, vou passar para o pastor, tem alguns avisos para dar. O Manuel vinha algumas noites sem conseguir dormir. A noite toda eu chegava no quarto com ele chorando. Chorando, sonhando e chorando. E a gente tem falado com o Manuel sobre buscar Jesus. Outro dia ele nos viu jejuando lá em casa. E antes da escola devoção, ele nos viu jejuando. E ele perguntou para minha esposa assim, falou assim: mamãe, por que você não vai comer? A Carol, estou jejuando. E você, papai? Falou, estou jejuando. Ele falou assim: mas para que a gente jejua?
Eu falei assim, para conhecer Jesus. E como que jejua? Eu expliquei para ele. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, chega o Manuel, cabisbaixo lá em casa, com a mochilinha nas costas. Falei, meu filho, ele sempre chega e come alguma coisa. Ele chegou e não quis comer. Aí eu falei com ele, meu filho, por que você não quer comer? Ele falou, me dá só uma madeira, papai. Eu falei, por quê? Ele falou assim, estou jejuando, uai. Aí a Carol falou assim, mas na hora que você foi comer na escola e não quis comer, o que você respondeu para a tia? Porque eu estou jejuando, uai. Eu falei, mas para que você está jejuando? Ele falou, para conhecer o Jesus, uai. Ele tem essa vontade, vai ouvindo. E esses dias ele tem chorado, estava chorando, tem não, está queimado, em nome de Jesus, estava chorando. Resumindo, essa semana passada ele acordou, Alain, e vi ele conversando alguma coisa com o Benjamin, e o Benjamin assim, eu estou assim, o que é isso? Tá bom, nós estamos com obra lá em casa, fui lá, eu estou de servente para o pedreiro lá, e estou ajudando. Na hora que eu entrei, o Manuel falou assim, papai, tem que te contar um negócio muito legal. Falei, o quê? Jesus entrou no meu quarto hoje. Falei, que isso, meu filho? Eu não via o rosto dele. Ele tinha uma veste branca, tinha umas manchas vermelhas na veste e um cinturão azul. Ele entrou no meu quarto, papai, eu não fiquei com medo, eu não conseguia ver o rosto dele, ele era invisível. Ele sentou do meu lado e falou assim, não precisa ter medo, eu estou com você. Eu cuido do seu papai e da sua mamãe. Fica tranquilo, eu sempre estou com você, irmãos. Ele começou a dar detalhe da manifestação. Eu falei, meu filho, eu tenho 17 anos de crente, 14 anos de pregador. Eu nunca tive essa experiência, você jejuou uma vez. Ele falou, papai. E eu fiquei cheio de alegria, papai. E outra coisa, eu acordei. Eu estava sonhando, na hora que eu acordei, ele ainda estava lá do meu lado, papai. E o Benjamin dormindo e ele sentado do meu lado. Jesus veio e se manifestou para mim, papai. Enquanto ele falava, eu sentia a presença de Deus. E ele dava detalhes que não tem como uma criança criar os detalhes que ele dava. Posso te falar uma coisa? Você vai viver isso na sua casa, em nome de Jesus. Mas se dispõe a ser servo de Deus dentro da sua casa. Se dispõe a ser caminho para os seus filhos. Porque eles serão maiores do que você. Um dia Deus falou comigo, ele vai ser maior do que você. Eu falei, glória a Deus, é isso que eu quero. Ele vai pregar mais do que você, ele vai pisar em lugares que você nunca pisou. Na verdade, eu nem acho que eu prego bem. Ele vai pisar em lugares que você nunca vai pisar. E como flecha, irmão, eu estou disposto a lançá-los. Eu não contei esse testemunho em lugar nenhum. Na verdade, eu evito falar dos meus filhos, só quando eu fico incomodado a falar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus vai se revelar à sua casa também. Mas seja exemplo lá dentro. Seja servo de Deus lá dentro também. Em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.